Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Aline, Maitê, Isabela, obrigada por estarem aqui. Gisele, bem-vinda, que saudade. Boa noite. Tema importantíssimo hoje. Estou só aguardando o nosso convidado entrar para a gente começar, que tem muito assunto, muita coisa importante para a gente falar referente às questões da população LGBTQIAP+. Obrigada, lindo você estar aqui também, Gi. Obrigada mesmo. Vamos falar bastante hoje de um tema importantíssimo. Leonardo, seja bem-vindo, obrigada. Obrigada por estar aqui. Estou só esperando o nosso convidado chegar e a gente já começa. Dá uns 2, 3 minutinhos. Só esperar ele entrar para a gente começar. QIA+, são as outras siglas que comportam aí o LGBT. O que vem de queer ou de questionando, que são formas de se identificar dentro de um gênero. O I refere-se a intersexo. O A sobre os agêneros e os assexuais. P referente ao poliamor, ao pansexual, e o mais contempla ainda uma infinidade de outras questões que a gente vai colocando aqui ainda hoje. Vou convidar. Estou aguardando. Olá, Olá! boa noite! Que prazer conversar com você. Pela primeira vez, né? A gente Prazer. nunca se falou. Primeira vez. Nunca, só foi um Você me contato ouve rápido pelo bem? WhatsApp e fomos e topamos. Gosto de gente assim. Tava atendendo até agora. Desculpem a demora, viu, pessoal? Imagina. Vida de psicólogo é assim, às vezes passa uns minutinhos da sessão, a gente sabe. Você me Então, vi ouve que você estava bem? Me vê explicando. bem? Sim, sim, Então vejo tá bem e bom. ouço bem. Você também? Sim, também. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez você ter aceito o meu convite, minha chatice insistente pelo direct. Queria muito bater um papo com você desde a primeira vez que eu vi a página, porque agora nos últimos meses, nos últimos tempos, eu tenho dedicado aos estudos à população LGBT. E acho muito importante a gente falar do tema. E quando eu vi o teu projeto, eu falei, gente, mais um que pensa exatamente como eu. E aí eu queria conversar com você exatamente sobre isso, entender como que estão seus estudos, o que discutir um pouco, né, sobre saúde mental dentro da população. E queria que você se apresentasse, que seu currículo é extenso. Eu até tentei tirar um print para tentar falar sobre ele, mas ninguém melhor que você mesmo para se apresentar e para o pessoal que está assistindo a gente. Então, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Railan, sou psicólogo, né, de formação. Sou mestrando em psicologia pela Universidade Federal do Piauí, Piauí nordestino aqui. É, já fui conselheiro, né, do Conselho Regional de Psicologia. Atualmente eu estou licenciado para cumprir as atividades do mestrado. No mestrado eu pesquiso vidas LGBTQIA+. O projeto surgiu não pelo mestrado em si, mas as leituras, a vivência, o contato com a população e a própria experiência como pessoa, né, me fizeram ter a ideia do projeto em si. Juntamente com o meu namorado, eu pedi para ele fazer a arte, né, e aí eu sempre tive meio que a ideia assim de, cara, eu sou privilegiado,
eu tenho um privilégio de classe, eu tenho um privilégio de raça, eu tenho um privilégio de muitas coisas, e eu estou na universidade pública, estou num curso superior, coisas que muitas pessoas LGBTs não têm, e eu preciso fazer, eu devo alguma coisa para a sociedade, sabe? Eu preciso, de alguma forma, fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que não tiveram as oportunidades que eu tive. Então, o projeto surge disso, né, desse desejo de alguma forma reparar os privilégios que eu tive que outras pessoas não tiveram. E que se tivessem, muito provavelmente estariam aí fazendo mestrado ou em outras profissões que são maravilhosas. É, e acho que é isso de apresentação. Faço outras coisas, mas Sim. acho que de apresentação breve, acho que isso já contempla. Então tá bom. Então, queria começar a gente falando um pouquinho dessa questão, principalmente da depressão e da ansiedade, que é o que mais afeta, né? Uma das condições que mais afeta o público LGBT. E acredito que agora na pandemia a gente ainda tem muito mais a visualizar sobre isso, mas o público LGBT, que é QIA+, né, para quem não tem muitas informações, nós vivemos num país onde a população LGBT são as que mais morrem, né, durante aí a vida, o dia a dia, né, é um público que sofre um preconceito gigantesco. É, a cada 5 pessoas que têm depressão, 4 são do público LGBT. O nível de suicídio dentro da população LGBT é gigantesco. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Lógico, a gente sabe que outros transtornos mentais acometem a população, mas principalmente a depressão e a ansiedade é o que mais afeta a população LGBT. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você tem de vivência, ou dentro da questão da clínica, ou mesmo dentro do seu convívio, dos seus estudos, o que você tem percebido. Então, assim, para a gente entender a depressão e a ansiedade dentro do público LGBT, a gente tem que perceber todo o contexto que a população está exposta, né? A gente tem um processo, a gente vive dentro de uma cultura que é patriarcal ainda, que é machista, que é LGBTfóbica, e que isso tudo vai repercutindo no modo como as pessoas LGBTs vão sendo tratadas. Então, no processo de autoidentificação, eu não gosto da palavra de quando você se descobriu gay. Não, quando eu me auto-identifiquei. Sim. Entende? Quando Uhum. eu me auto-identifico como do público LGBT, vem toda a questão. Primeiro eu tenho que me reconhecer como da sigla, eu tenho que passar por todos os preconceitos, e aí entram questões religiosas que muitas vezes podem ser uma barreira para a não aceitação, né, da sexualidade, da orientação sexual, da identidade de gênero que você tem, que você se identifica. Às vezes você não conhece como você é, né? Orientação sexual, a atração é por quem eu me atraio, se é por homem, pelo gênero masculino, pelo gênero feminino, por ambos os gêneros, ou por questões de trânsito, né? Que não precisa estar definido Uhum. nessa perspectiva binária. É, Sim. e identidade de gênero como você ser trans, né? Você não se identificar com a O gênero. designação sexual que você nasceu, a Uhum. questão que você nasceu. E aí trans não significa necessariamente você ir para o oposto, ir para o masculino. Você pode Sim. transitar. São as pessoas não binárias. Binárias. Então, é importante identificar esses modos de existência para que as pessoas saibam reconhecê-las, né? E a partir Sim. daí elas se auto-identificarem. Acho que o primeiro ponto é a auto-identificação. Depois da auto-identificação vem as barreiras. Que barreiras são essas? A barreira do machismo, que diz que o homem tem que ser de um jeito e a mulher tem que ser de outro jeito. A barreira do patriarcado também, que machismo e Uhum. patriarcado se entrelaçam, né? Nós temos Social religiosa também, né? a barreira da religião, que muitas religiões de catolicismo, as Cristã, de cunho religiões cristão, no de geral. cunho cristão, exatamente. E são as que fazem uma interpretação mais radical
né, de alguns princípios cristãos faz com que as pessoas tenham medo de estar pecando, e muito tempo foi associado, né, à homossexualidade, principalmente. E aí, quando a sociedade olha para o público LGBT, vê só a homossexualidade, só que existem todas as Sim, outras. E sim. aí é necessário a gente pensar que durante muito tempo foi associado ao pecado, foi associado à questão de ser demônio, de ser influência do diabo, ou ser uma prática pecaminosa, ou coisas do tipo. Quando, na verdade, não há nenhuma evidência científica, que eu falo de ciência, não há nenhuma evidência Uhum. científica de que existe possessão demoníaca, nem nada. É uma condição natural que você se desenvolve a partir da sua vivência e que você se auto-identifica. A nível de ciência, a gente já tem, eu sou analista do comportamento, a nível filogenético, a gente já tem pesquisas que indicam características genéticas que indicam a questão sexual e a questão de gênero, a modificação cortical, o cérebro que funciona de uma forma diferente. E quando eu falo genes e cérebro funcionando de uma forma diferente, não é numa perspectiva de que existe um gene da homossexualidade daqui eu vou poder tirar. Não, não é isso. Existe um Uhum. gene, ele está aqui, ele está selecionado, ele está funcionando e ninguém vai ter o direito de tirar ele se eu não quiser. Sim. Existe uma questão ética aí muito clara. E aí, né, a nível ontogenético, né, que é o nível familiar, muitas famílias veem o processo de revelar para a família, revelar para os amigos, e aí entra a questão dos amigos e familiares aceitarem ou não essas pessoas, e tem a questão social, né, na escola, na igreja, em outros ambientes sociais que as pessoas podem aceitar ou não a sua identidade de gênero ou a sua orientação sexual. Quando acontece a não aceitação por si ou a não aceitação pelos outros, aí muitas vezes não necessariamente é uma determinação, mas pode acontecer o processo de LGBTfobia, outros processos de discriminação, a discriminação de si, a discriminação através do outro, e isso faz com que algumas pessoas desenvolvam a depressão ou a ansiedade. A ansiedade, às vezes, vem, se estiver relacionada especificamente à questão de orientação sexual, identidade de gênero. Às vezes, a identidade de gênero é uma ansiedade para ter um corpo que precisa ser de um determinado jeito. O pensamento começa a ficar acelerado. Eu preciso modelar o meu corpo para eu me sentir satisfeito. E aí atrela a depressão, porque eu não consigo, eu não tenho acesso a um sistema de saúde que me dá um apoio para que eu consiga fazer a transição de uma forma adequada. Eu não tenho apoio psicológico suficiente, eu não tenho apoio psicológico nenhum, às vezes, para conseguir ter esse momento de transição. Ou no caso da orientação sexual, é, eu não consigo ter apoio da minha família, a família não aceita, a família diz que eu tenho que ir para o médico para me curar, ou que eu preciso tomar remédio para me curar, ou que eu preciso fazer, precisa virar homem, ou precisa virar mulher, ou vem a ideia de estupro corretivo no caso das lésbicas, vem agressões físicas, vem agressões verbais, vem agressões simbólicas, às vezes não é verbalizado, mas às vezes é na forma de tratar, que a discriminação acontece a partir do momento que você exclui o outro por perceber que ele está de uma forma, que ele tem uma forma diferenciada do padrão da cis heteronormatividade. Então, a partir desse processo de LGBTQI+, fobia, né, que pode ser interno ou externo, algumas pessoas podem desenvolver a depressão e a ansiedade. E é importante diferenciar a tristeza profunda da depressão, né? A depressão, ela tem um Sim. conjunto de critérios diagnósticos. Você tem um episódio depressivo maior, que dura em média 2 semanas, que você vai realmente ficar, não ter vontade de fazer as coisas, você vai ficar muito mal, pode vir pensamento suicida, pode vir, algumas pessoas desenvolvem a hipersonia, outras pessoas dizem que é dormir demais, outras pessoas têm insônia, algumas pessoas comem demais, outras pessoas não conseguem comer. Então tem um conjunto de critérios diagnósticos que diferenciam a depressão de uma tristeza profunda, de você estar muito triste por alguma coisa que aconteceu.
Então, é Uhum. importante como sudorese, que é o suor nas mãos, a boca seca, taquicardia, o coração começa a bater mais rápido, o pensamento tá sem som. É, acho que deu uma travada aqui. Pra mim tá. Agora que chegou o áudio. Ele deu uma Tá travadinha, uma ouvindo? cortadinha. Agora eu tô. Vou voltar um pouquinho. Em relação à ansiedade. Ansiedade, tá ouvindo, pessoal? Agora Só voltou, gente, pra confirme. vocês? Pra mim tá normal agora. Acho que Vou agora esperar. voltou. Pra mim tá normal. Voltou. Sim, Ok. voltou. Voltando à questão da ansiedade. Né? A ansiedade, os pensamentos acelerados, olhar para o futuro de uma forma catastrofizada. Como é olhar para o futuro de uma forma catastrofizada? Pensar que o pior vai acontecer. Pensar que, na pior das possibilidades, aquilo dali vai acontecer da pior forma possível. Ter as reações fisiológicas, né? Sudorese, que é o sol nas mãos, ataque cardíaco, aceleração no coração, boca seca, entre outros sintomas. Então, isso é o que caracteriza a ansiedade. Diferentemente do ataque de pânico. Muitas pessoas dizem que tem crise de ansiedade e ataque de pânico. A crise de ansiedade é quando você fica com um pensamento muito acelerado, aí tem o suor nas mãos e fica muito agitado. O ataque de pânico, ele já tem uma característica de falta de ar, algumas pessoas doem a região aqui do peitoral. Então, há algumas diferenças entre crise de ansiedade e ataque de pânico. No caso de qualquer um dos dois, você sentiu que há esses sintomas, é interessante que você busque ajuda profissional. Eu Acho vi uma que para pergunta iniciar aqui. isso. Eu vi uma pergunta aqui, o Luiz está fazendo pra gente. Uma vez li que pessoas LGBTQI+, tendem a ter mais problemas psicológicos, inclusive depressão. Acham que é por conta de sair do armário para a família e sociedade? Não é uma questão de sair do armário, é uma questão de como a família e a sociedade ajeita. Tem um termo técnico que a gente utiliza que é o estresse minoritário, que é como a sociedade não aceita as orientações sexuais ou identidade de gênero diferente da cis heteronormatividade, às vezes tratam de uma forma muito agressiva, não acolhem ou de fato são violentas através de palavras ou fisicamente ou simbolicamente. Isso faz com que as pessoas não se sintam acolhidas, tenham um ambiente que não é acolhedor, e aí elas tendem a desenvolver problemas psicológicos. A questão não é a pessoa, não é tipo, se sou homossexual, logo vou ter problemas psicológicos. Não é isso. É se não sou acolhido pelo meu ambiente social, provavelmente vou desenvolver problemas psicológicos. E também tem que levar em consideração os fatores genéticos também. Porque não necessariamente porque você está num ambiente que é adoecedor que você vai adoecer. Tem que levar em consideração a genética também aí influenciando. Eu acho que também tem uma questão social, né, Railândia? Não sei se você concorda comigo, né? Que por nós morarmos num país com, vamos dizer, da questão governamental, presidencial, a gente tem uma questão LGBT-fóbica muito forte, né? A gente vê notícias constantemente que pessoas LGBT são assassinadas, lésbicas que são violentadas. O público LGBT vive num constante preconceito, né? Porque acha que acham que a sexualidade está relacionada a sem vergonhice, a safadeza, etc. Medo constante de morte, de sair na rua, não sabem se pode apanhar, se pode sofrer algum tipo de violência. Isso tudo colabora muito para que a pessoa LGBT ela tenha, né, se ela já tem uma predisposição, ela tem muito mais chances de desenvolver algum problema
relacionado à saúde mental, como depressão e ansiedade, muito mais facilmente do que uma pessoa que não sofre um tipo de preconceito, não sofre nenhum tipo de violência, né? Eu acho que isso acaba colaborando para que a pessoa adoeça. Com certeza. A questão política influencia de forma totalmente direta, porque, por exemplo, a gente tem a Política Nacional de Saúde LGBT, que não está sendo executada da melhor forma possível. Ela pode ser suspensa a qualquer instante. A gente fez a live de direitos LGBT no Vidas LGBT, e aí a gente fica à mercê do governante de fato, e isso é fator estressante. Eu fiquei preocupado quando teve uma mudança de cenário. Então, a gente teve uma retirada, por exemplo, da população LGBT da questão ministerial que tinha direitos humanos. Então, isso tudo vai gerando uma série de ataques ao nosso modo de existir. Então, com isso gera o que a gente chama de estresse minoritário e faz com que a gente possa se sentir muito mais adoecido e suscetível a determinados transtornos. Não só depressão, ansiedade, os índices de ideação suicida também aumentam, e também de suicídios também se aumentam bastante. E uma outra coisa também que é interessante destacar é que a polarização política que aconteceu no nosso país, ela fez com que muitas famílias radicalizassem a forma como tratam os seus filhos ou pessoas LGBTs que tem na família. Então, a partir de uma perspectiva do neofascismo, veio uma forma muito mais radical de expressar a violência de uma forma fácil e dizer que isso é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão você tem de falar as coisas, desde que essas coisas não sejam crimes e não firam os outros. E LGBTfobia é crime segundo o Supremo Tribunal Federal. Então a gente pode denunciar sim e a pessoa pode ser presa. E é inafiançável como racismo. Sim. Raila, eu tenho lido bastante, né? Como eu falei para você no início da live, eu tenho aprofundado os meus estudos em relação à população LGBT e eu identifiquei que, assim, em questão de saúde mental e saúde em geral, né? As pessoas LGBTs, quando elas procuram o acesso à saúde pública, à SUS, etc., existe uma dificuldade muito grande dessas pessoas serem acolhidas, dessas pessoas serem assistidas, em qualquer que seja a hierarquia da saúde pública, né? Independente da porta de entrada ser uma UBS ou ser um hospital de grande porte. Uhum. E isso também a gente sabe que é um fator de preconceito, adoecedor, e as pessoas não sabem lidar com o público LGBT, principalmente quando a gente fala das pessoas trans, né? Uhum. Dentro dos seus estudos, aí você tem visto alguma coisa nesse sentido? Porque até para uma pessoa LGBT procurar saúde mental, para procurar um tratamento, a gente sabe que não existe nada direcionado à saúde mental, à saúde pública, né? Não existe um tratamento específico, uma forma de acolhimento, se não é um programa social Talvez se voluntário, é não muito tiver, difícil. talvez se tivesse, não teríamos que criar o Vidas LGBT, né? Sim, Porque sim. teria assistência. Só dizer para a Cibele que daqui a pouco eu vou responder as estratégias, tá? Sobre como comunicar para a família. Tem algumas possibilidades, não, mas o ideal é acompanhamento psicológico para verificar o contexto. Mas tem algumas estratégias Legal. possíveis. Voltando à questão do acesso à saúde, né? Especificamente da Sim. população trans, tem uma revisão sistemática que foi feita agora em 2020, se eu não me engano, é o HOCON, o nome do autor. E aí ele traz como evidência as dificuldades do acesso da população trans. Despreparo profissional, discriminação, desrespeito ao nome social. Nós temos também a questão da dificuldade do acesso ao processo de transição, à redesignação social e até o processo de tomada de hormônio também.
que muitas vezes os profissionais não estão preparados, às vezes passam alguns hormônios e não avaliam de forma eficaz quais são as consequências desse hormônio. A gente tem hormônios que podem provocar câncer, aí tem hormônio, por exemplo, de casos de homens trans, o hormônio provoca queda de cabelo, e às vezes o médico não avisa que vai provocar queda de cabelo, ou pode provocar câncer no útero. Então, existe uma série de questões que precisam ser esclarecidas para a pessoa trans, para que ela saiba como é que vai ser o processo de transição. Esse é um ponto. No caso de lésbicas, por exemplo, dentro da saúde pública, alguns estudos apontam que muitos profissionais não sabem, por exemplo, que lésbicas precisam usar preservativo ou outros métodos contraceptivos, porque elas podem transmitir doenças sexualmente transmissíveis. Como se utiliza objetos compartilhados, por exemplo, pode se transmitir inclusive o HIV. Então, é interessante que fazendo educação em saúde aqui, é interessante que cada uma tenha objetos diferentes, ou então se utilize o objeto com preservativo e depois utilize, quando for usado na parceira, utilizar com outro preservativo, para que não haja contaminação com fluidos. Então, e no caso da população gay, a própria discriminação. Eu tenho relatos de uma cidade do interior aqui que tem enfermeiras que se recusam a fazer teste de IST porque percebem que é uma pessoa que tem os trejeitos femininos, que tem uma forma de se portar diferente da cis heteronormatividade. E os profissionais simplesmente estão se recusando a atender. Onde é que está escrito isso? Isso é LGBTfobia institucional. E aí a gente não tem uma instrução para essa população, para gravar, ou para tirar foto, ou fazer alguma coisa do tipo, porque na hora, se a gente aciona o Ministério Público, essa pessoa ela minimamente vai responder ou a Direitos nível de humanos, conselho, né? Inconstitucional totalmente. ou a nível de conselho, ou a nível de MP mesmo, entende? Mas tem casos aqui no Piauí de que os profissionais estão se recusando a fazer testagem, ou estão se recusando a fazer orientação, a distribuir preservativo, entre outras coisas. E acho Nossa, que gente. deu um A gente panorama precisa de um geral, pouquinho né? de psicoeducação também, né? Não só a educação à saúde, mas psicoeducação também, enquanto isso impacta emocionalmente nas pessoas, né? Vamos responder Sim. que tem a pergunta da Cibele, eu acho que tem mais uma aqui em cima, do Ricardo. A tríade Só antes de sexualidade. tu, Oi, antes de tu desculpa. falar a questão da saúde mental, extremamente invisibilizada dentro dos CAPs. Eu nunca vi, eu tenho pouco tempo de experiência, mas desde o meu sexto período, o sexto período foi em 2004, então já tem 6 anos. Desde o sexto período, desde 2014, aliás, desde 2014, eu nunca vi nada, nenhuma ação de orientação relacionada à educação sexual para público LGBT dentro de um CAPS. Eu nunca vi isso acontecer. E nenhum outro dispositivo de saúde mental. Em atenção básica, eu até já vi. Agora, dentro de CAPS, eu nunca vi acontecer. É impressionante, falta muitas políticas públicas para a população LGBT. É assustador. O quanto e assim, né? Como a gente sempre costuma dizer, as minorias. Na verdade, a população LGBT não é minoria, assim como a população racista não é uma minoria, a população indígena não é uma minoria de população. Na verdade, grande parte da população brasileira se encaixa dentro desses recortes que eu acabei de falar para você e são intituladas minorias e acaba a saúde A ficando de segurança qualquer pública jeito. também. Exatamente, as políticas dos direitos humanos, né, acabam ficando de qualquer jeito para a população e o impacto disso na saúde da pessoa é muito grande, é muito grande. Sim. E quando a gente fala de saúde mental, a gente de doenças, né, psicológicas, emocionais, a gente está falando de saúde também, né? Isso se inclui dentro da saúde. Vamos lá responder o Sim. Ricardo. A tríade sexualidade, identidade de gênero e performance, papel social, e suas contextualidades e complexidades requer uma atenção psicossocial evidente
em suas formas de congruência e convivência. Com certeza. Concordo Só tem uma totalmente. assinar embaixo. Coloca a nossa assinatura, né? Com certeza. A Cibele, Lívia Cibele. É pouquíssimo falado, visto opções de preservativos entre pessoas com vulva. E ela também falou aqui sobre estratégias que uma pessoa pode buscar para comunicar à família suas questões da identidade e orientação sexual, por exemplo. Sim, sobre as estratégias, né, de pessoas com vulva, não só o preservativo Oi, tá cortando de feminino, novo. mas tá ouvindo? Agora melhorou, agora voltou. Sobre a questão de opções de preservativo entre pessoas com vulva, né? A gente tem o preservativo dito feminino e também tem a opção de papel filtro. Só que para algumas pessoas acham extremamente desconfortável. Uma outra opção é as pessoas fazerem, pessoas que vivem em relações monogâmicas, fazerem exames periódicos de ISTs. E aí já tem, na atenção básica, tem a possibilidade de fazer esses exames. E se eu não me engano, o prazo é de 1 ano. Depois de 1 ano, se a pessoa quiser fazer sexo sem preservativo, ficar fazendo o exame periodicamente e ter a confiança, aí ela pode fazer o sexo sem preservativo, cumprindo todos os critérios que tem lá no protocolo que pode ser encontrado na atenção básica. Quando eu falo atenção básica, são as unidades básicas de saúde, o NASP que foi desmontado aí, os antigos postinhos, tá? E sobre as estratégias para contar para a família. Então, é delicado, porque depende muito dos Depende também valores. do cenário da família, né, Raylan? Eu acho que a gente tem que levar isso em Exatamente. consideração também. Depende muito do cenário da família, depende da idade que você tem, depende da questão financeira que você tem. Porque se você tem uma família que ela tem valores conservadores, que ela não tem uma abertura para compreender a questão da sexualidade, fica mais difícil dessa família te acolher se você revelar para ela que ela é uma pessoa do público LGBTQIAP+. O interessante é buscar apoio psicológico, porque aí o psicólogo vai analisar o contexto juntamente com você para pensar nas melhores estratégias para que você consiga contar no momento que seja adequado. Inclusive, já teve casos em que já acompanhei casos em que a revelação aconteceu em terapia, né? O pai e a mãe foi chamado para a sessão de terapia e o terapeuta mediou, né, o processo de comunicação. E aí há todo um conjunto de habilidades, você tem que prever como é que vai ser o depois de revelar, como é que a pessoa vai se sentir depois de revelar, como é que vai ser se não for bem acolhido, como é que vai ser se for acolhido, se não for bem acolhido, existem outras redes de apoio para quem essa pessoa pode acionar, se não for bem acolhido. Raylan, acho que travou de novo. Travou aí para vocês também? Oi? Voltou. Voltou? É Sim. porque tá chovendo aqui, gente. Desculpa, minha internet tá maravilhosa. Imagina. É, e aí, também a possibilidade de suspensão da terapia, viu? Porque já teve casos em que os pais podem interpretar que, pelo fato de o cliente ter revelado, né, utilizado do espaço da terapia para revelar a questão sexual, alguns pais podem interpretar, ou pais ou cuidadores podem interpretar que a terapia está servindo de estímulo para que aquela pessoa seja LGBTQIAP+. E aí pode ter uma suspensão da terapia. Nesses casos, a gente tem que analisar todas as situações possíveis. Por isso que é importante você estar em acompanhamento com o psicólogo, para ter a revelação. A dica mais sensata que eu acho é você estar em acompanhamento psicoterapêutico.
porque você já Até vive porque precisa uma de um série de suporte, né? exatamente, uma série de opressões que já se passa por ser LGBT, o processo de autoaceitação, de afirmação de identidade, aí tem que enfrentar a LGBTfobia, tem que enfrentar outros processos, e aí é interessante que tenha um apoio psicológico e tenha outras redes de apoio, amigos, quem tem religião, se tiver alguma pessoa de confiança da religião, talvez seja interessante. Outras redes, ou questão filosófica, grupos de amigos que se reúnem por uma filosofia de vida, que é a questão da espiritualidade que a gente fala na OMS, é um fator de proteção de saúde. Não é você participar de uma religião, é você sentir-se pertencente a algo que é maior e que faz com que você tenha um sentido de vida, que aquele algo que você pertence produz um sentido de vida. Sim. É, é importante falar, né, pessoas que a gente tem próximas, que é um fator de proteção, né, amigos, religião, enfim, porque são essas pessoas, é esse grupo que acaba dando suporte para a gente conseguir se manter nos momentos difíceis, né, e acaba não fazendo com que a pessoa caia, sustente ela para não ser, é, enfim, acabar se afundando de vez numa doença, numa patologia e algo mais complicado. Eu queria E é aproveitar e pedir importante para dizer que elas você. não estão sozinhas. Temos vários Sim, grupos LGBTs, então peçam ajuda nos coletivos, bota no Instagram, bota no Twitter, sai mandando em tudo quanto é lugar. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. E que as pessoas é não estão importante sozinhas. dizer, né? A É gente precisa importante se dizer. unir contra um sistema que mata a gente, que faz a gente ficar doente. E se a gente precisa realmente criar essa corrente entre a gente para se sustentar. Que ninguém solta a mão Sim. de ninguém, apesar de no fim do ano ter sido todo eles que lutem, mas o ninguém solta a mão de ninguém continua para mim. Continua, com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho do projeto que eu andei lendo, estudando, conhecendo um pouquinho, né, conversando um pouquinho com você para saber do projeto Vidas LGBT, QIAP+. Mas eu queria que você contasse para as pessoas que estão assistindo. Deixa eu ver que tem bastante gente escrevendo aqui. É a vovó da Maitê curtindo, a Mãe Santo está aqui para isso, sim, segurando a mão sempre. É importante segurar a mão sempre. Só Conta um antes de pouquinho pra falar gente do projeto. Só antes de falar do projeto, rapidinho, só dizer, gente, que existe um marcador de raça, viu? No sentido de que pessoas negras LGBT sofrem mais preconceito, sofrem mais discriminação, e os Sim, muito obrigada. índices de depressão, suicídio, ansiedade aumentam muito mais. Porque entra a LGBT-fobia e entra a questão do racismo também, viu? E aí, cruzando esses dois fatores, que são processos sociais, faz com que a pessoa entre num processo de sofrimento muito maior, tá? Então, por isso que é importante ter os psicólogos abrirem também um pouco, mudarem um pouco também a sua prática e estarem atentos a esses marcadores, né? Para fazer essa leitura de classe, raça, gênero, geração, entre outras questões. Porque senão a gente vai ficar olhando só para a ansiedade, a depressão. Ah, por que está com depressão? Porque rebaixou neurotransmissores. Não. Tá com depressão porque existe um processo de LGBTfobia no nosso país que é secular e existe processo de racismo, existe vários outros fatores sociais que levam as pessoas a adoecerem. Não é só o neurotransmissor que faz as pessoas Sim. adoecerem. E quando a gente ainda faz um recorte na questão das lésbicas ou bissexuais ou trans femininas, ainda tem um recorte que é o da questão feminina, né? Do ser mulher. O fator mulher ainda é um outro recorte de adoecimento para esse público Com também, né? Que se a gente ainda pega certeza. racismo, a gente ainda pega tudo isso, a gente ainda pega a questão de sermos um Pegar país machismo, patriarcal e ainda. misoginia. Exatamente, ainda adoece muito mais. A Aline É, escreveu aqui, a Jéssica escreveu bem triste, a Aline escreveu, sou negra, gay, com autoestima bem lá no alto. Se não quiserem ouvir, não mexe comigo. Isso mesmo. Temos que muito empoderar bem. outras pessoas assim também.
E usem, gente, peguem pessoas, qual é o nome dela? Aline. A Aline, escolham referências para vocês. Escolham referências. Referências do mundo LGBT. Algumas pessoas escolhem pessoas que são heterossexuais, Lady Gaga, Beyoncé, entre outras. Escolham atores, autores, escolham ativistas, escolham militantes, escolham referências. Procurem referências, me arrepio todinho, para vocês se inspirarem, terem como modelo, para que vocês saibam que vocês podem sim ser alguém na vida, podem sim ser alguém, sabe? As vidas de vocês importam e elas estão aqui, elas são importantes. Para mim, a vida é importante, a vida de vocês são importantes, de todos vocês. Então, escolham referências e tenham como modelo essas pessoas e saibam que vão chegar lá. Não deixem que os processos de LGBTfobia, de racismo, machismo superem a gente. É a gente que vai superar eles. Exatamente. Conta pra E gente do projeto. sobre o Quero que projeto. todo mundo, gente, depois acessem, por favor, a página do Harlan Vidas LGBTQIAP+, por favor, para ver o conteúdo dele. Gente, então, sobre o projeto, contei um pouquinho como surgiu no começo, né? Surgiu dessa inquietação de não ter, das leituras, da vivência e também de não ter outros acessos específicos à população LGBTQ. A Aline é super inspirada mesmo, gostei dela, ela se autorreferencia, perfeita. De não ter, né, serviços específicos para a população LGBT. Eu via também muito uma dificuldade de muitos terapeutas conseguirem compreender algumas questões, né? Que aí vem o conceito da Djamila de lugar de fala, né? E aí quando você não tem um lugar de fala, quando você é do grupo LGBT, você consegue já entender mais algumas coisas. Mas aí quando você vai especificamente para cada lugar, você consegue entender e consegue ter uma postura empática um pouco maior, né? Não que outros terapeutas que são cis, héteros, não sejam capazes de acolher. Sim. Mas eu sentia falta, né? E alguns colegas meus diziam que sentiam muita dificuldade em entender algumas questões. E aí eu fiquei pensando, né? Por que não? E aí é uma forma de ter uma reparação histórica também, de a partir do lugar de privilégio que eu tenho que fazer alguma coisa pelo social, eu tenho que fazer alguma coisa pelas pessoas que são, pelos meus. São pessoas. Eu sofri LGBTfobia, eu sofri violência física, eu sofri violência psicológica, eu sofri não aceitação. E hoje eu estou num lugar, estou fazendo um mestrado em psicologia, estou com uma certa independência financeira, então por que não ajudar as pessoas a também enfrentar tudo isso que eu enfrentei, né? É um processo também de empoderamento a partir do que eu vivenciei. E o projeto ele tem 3 eixos principais, né? Ele tem a questão da psicoterapia social, que é a ideia de a gente não consegue fazer gratuitamente. Eu até queria fazer o plantão psicológico gratuito. Estou pensando como fazer. Talvez a gente consiga estruturar mais futuramente. Mas, pelo menos, para ter um acolhimento básico e fazer um encaminhamento para um serviço, para essa pessoa não ficar sem acolhimento. A psicoterapia social, ela funciona a partir da avaliação socioeconômica. Então, a gente faz uma classificação e tem um valor que ele é acessível, só que é muito importante dizer que esse valor acessível ele não é utilizado como propaganda do projeto. É uma forma de dar acesso à psicoterapia às pessoas que não têm condições de pagar o valor tradicional. É apenas para isso. Não encarem como propaganda, porque seria contrário ao nosso código de ética. O projeto social, ele tem como... E tanto é que você tem que comprovar a sua renda para você ter acesso a um valor mais barato, né, no caso da psicoterapia social. E a outra vertente é a educação em saúde. No caso da educação em saúde, a gente pensa em fazer questões de educar mesmo, como eu falei, a questão do preservativo, como é que utiliza, a questão de saúde de lésbicas, saúde de pessoas trans, quais são as consequências de usar hormônios X, Y e Z, quais são as consequências de fazer... psicoeducar mesmo, de dizer, apontar a partir de artes, acredito que a partir da próxima semana
a gente já vai indicar de desmistificar algumas coisas. A gente já teve anos, né, que a questão do HIV sempre foi muito associada ao público gay, né, ao público LGBT. E nós já tivemos anos agora, se eu não me engano, 2017, 2018, que o público heterossexual superou a infecção por HIV. E não é mais público LGBT, porque não é grupo de risco, é comportamento de risco. Se você faz sexo sem preservativo e faz sexo de uma forma que o outro parceiro tem HIV, é possível que você contraia o HIV. E relembrando também que o fato de você ter HIV não significa que sua vida acabou. Significa que você vai ter que se readaptar a um novo estilo de vida, que existe uma medicação. As pesquisas indicam, inclusive, que pessoas com HIV, elas têm uma qualidade de vida e um tempo de vida já é equivalente às pessoas que têm HIV e elas conseguem ter uma qualidade de vida e saúde melhor, porque os medicamentos, eles ajudam elas a ter uma imunidade muito mais forte. Só que tem que tomar cuidado de qualquer forma, né? Porque é uma epidemia e a gente está dentro de um país que a gente não sabe o que vai acontecer. Inclusive, pode ser suspensa a medicação, e a medicação só existe pelo SUS, depende dos governantes, então a gente precisa ter todo o cuidado necessário. Railan, como a psiclínica tem visto os protocolos de ingresso à terapia hormonal transicional em pessoas trans? Ricardo, você chegou uma das minhas perguntas de tema de mestrado, porque não tem, eu procurei em todos os lugares possíveis, manuais, referências dentro da psicologia, para ver a questão da transição para pessoas trans e eu não encontrei. O que existe eu fiz uma vasta busca na literatura e o que tem são relatos de experiência, tem 2 artigos sobre psicoterapia e saúde mental, mas falar sobre protocolo de ingresso na terapia hormonal eu desconheço. Se você conhecer, por favor, me mande que eu quero ler. Mas eu fiz busca em bases de dados, eu só não fiz busca nas bases internacionais ainda, que talvez tenha. Então, acho que eu vou fazer a busca na internacional e eu posso te responder isso a partir das bases de dados internacionais. Mas a nível nacional, eu afirmo com certeza que não tem, porque eu fiz busca nas principais bases de dados e não tem. Para psicólogos, não tem protocolo que tenha. Mas, uma ressalva, o CFP vai lançar, acredito que até o próximo ano, a referência de atuação técnica para atuar com o público LGBT. Então, pode ser que dentro dessa referência tenha alguma orientação em relação a isso. Mas, até o momento, eu desconheço protocolo que trate especificamente sobre isso. O que tem são militantes, são psicólogos LGBTs militantes que fazem e que utilizam das suas técnicas psicológicas para promover um processo de acolhimento, psicoeducar e apontar as consequências de fazer uso de hormônios, as consequências de como vai ser a mudança de autoconceito, de autoimagem, como é que vai ficar a autoestima, a partir das técnicas que a própria psicologia tem. Mas um protocolo específico eu desconheço. Eu sei que o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, eles trabalham com uma equipe multidisciplinar, aí precisa seguir umas regras de ter acima de 21 anos e tal, mas acho que é alguma coisa específica do Hospital das Clínicas, e aí teria que tentar um contato com eles mesmo. O DSM, ele estabelece, né, alguns critérios. Sim. E aí, a partir desses critérios, é que pode se fazer a cirurgia, pode começar a questão hormonal, pode começar algumas coisas. Mas como ele perguntou especificamente a psicologia clínica, né? Eu não tenho um protocolo específico em relação à psicologia clínica em si. E nenhuma outra área da psicologia. Não conheço. O que acontece é utilizar do conhecimento que você tem enquanto psicólogo para promover um ambiente de acolhimento e autoaceitação para promover o bem-estar do sujeito. Tanto que até estudos específicos, né, se você, não sei se esse é o caso, se você é psicólogo, mas
Se você for procurar um estudo específico, uma especialização, alguma coisa assim, dentro da psicologia ainda não existe. Só encontrei 2 artigos com tema Sim, é um da psicoterapia e Cielo, trans. isso, que eu acho que foram os mesmos que eu li, os mesmos dois que eu li. Não, não Só tem. tem 2 artigos sobre. Sim. E Queria o que outro, você. a outra Oi, pode falar, vertente desculpa. a última vertente do projeto são ações culturais também. A Que gente legal! vamos lançar algumas coisas, vamos comentar algo, fazer comentários sobre séries, sobre filmes, sobre música, sobre Muito artistas bacana. que referenciem. No momento eu indico Hollywood, né, que é a série da Netflix que dá para você ter um processo de autoidentificação muito grande. Modern Family é outra série. Nós temos o álbum da Lady Gaga, Little Monster. É uma música que eu não conhecia, foi meu namorado que apresentou. E você pode perceber uma possibilidade de empoderamento muito grande com aquela Sim, música. E nós temos outros artistas que vão falando de processos de empoderamento e nós temos os artistas nacionais, gente. Linda Quebrada, Pablo Vittar, vamos valorizar o que é da gente, sim, porque também. é fundamental. Vamos valorizar os nossos. Pablo Vittar é daqui do Maranhão. E olha onde é que está, carreira internacional, queridos. Sim, com certeza. Daniela Mercury, Maria Daniela Gadu, tem Mercury, muita Maria mulher Gadu, também. Ana É, Carolina. nós já chegamos E no tempo que eu tinha prometido para você. E eu inclusive, queria que você tenha é, atendimento, né? tem um atendimento em 5 minutos. Eu acho que já 5 minutos. Então, eu só queria que você deixasse assim uma palavra, né, para resumir tudo isso, uma frase, alguma coisa para quem está nos assistindo agora e quem vai nos assistir depois. Se você puder deixar alguma palavra, um conforto, além do não soltar a mão de ninguém, eu agradeço bastante. Vamos lá. Não está fácil. Não está fácil Não. o momento político que nós estamos vivendo. Mas eu acredito muito que a história já nos ensina isso, né? Vem os momentos difíceis, mas à medida que vem um momento difícil, vem um momento de contra-resistência, né? A gente resiste, a gente luta, a gente consegue destruir essas práticas autoritárias, fascistas, entre outras coisas. Gente, o que fizeram com os judeus? E a gente conseguiu acabar com a Segunda Guerra Mundial. A gente consegue. E para mim não é problema enquanto psicólogo. Se quiser me processar, processa. Não estou nem aí. Enquanto tiver prática autoritária, governo autoritário, fascista, que seja criminoso, que fira direitos humanos, o meu código de ética se baseia na Declaração Universal de Direitos Humanos. E eu defenderei até a morte a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, isso não tira ninguém. E sempre, em qualquer lugar que vocês cheguem, em qualquer psicólogo que vocês cheguem, se apropriem desse documento, Declaração Universal de Direitos Humanos. Vocês têm direito à vida, vocês têm direito a serem tratados com dignidade. Vocês não podem ser discriminados. E vocês, em qualquer lugar que você chegar, vocês podem exigir isso de qualquer pessoa. A Constituição garante isso, a Declaração Universal de Direitos Humanos garante isso, e nenhum governo, nenhuma pessoa tem o direito de nos maltratar. A gente vai conseguir passar por essa. Vamos nos unir, e o Vidas LGBTQIAP está aqui para isso. Nós vamos continuar fazendo lives, nós vamos fazer ações, nós vamos fazer o que for preciso, mas nós vamos conseguir passar por isso. E todas as pessoas que precisarem de ajuda, mandam um help lá. Se eu não conseguir atender, porque, enfim, eu estou no mestrado, está muito aperreado, mas eu encaminho para algum serviço que seja gratuito, encaminho para outra colega que esteja atendendo voluntariamente, quem não puder pagar, ou então outros projetos sociais. Existe uma forma de conseguir ajuda, e vocês podem conseguir essa ajuda, viu, gente? É isso, muito obrigado, espero ter ajudado de alguma forma. E agradeço Tá demais todo pela mundo oportunidade. apaixonado por você. Vontade de te aplaudir daqui de pé, menino. Obrigada, obrigada mesmo por ter aceito o convite. Vidas LGBT importam, sim, estamos juntos.
Muito. Estou fazendo atendimento social também estou fazendo voluntariado, então se tiver alguém aí precisando de ajuda e você quiser encaminhar, pode mandar para cá que a gente também acolhe, tá bom? Vamos fazer uma parceria aí. Eu já tô Vamos, pelo pensando amor como de é que a Deus, gente, depois que acabar esse como é que atendimento, eu te chamo no WhatsApp e a gente conversa. a gente vê como é que a gente faz. Eu tô só me organizando porque o mestrado tá corrido, Sim, mas vai dar certo. Sorriso pra foto. Pronto, salvei. Eu quero que tu pronto. compartilhe essa live depois. Gente, Vou compartilhar, envia a live pro pessoal que vocês pode conhecem, deixar. que precisam de ajuda, que precisam escutar as coisas que foram ditas aqui hoje. Sim, Compartilhem com o máximo de pessoas possíveis. sim. Possível. Quando vier para São Paulo, tá convidado para vir para cá, ficar aqui comigo, Ah, hein? já quero. E eu Mora, já tô mora me em qual convidando para ir região? pro Piauí, por favor. Pode vir. Vamos pra praia, Parnaíba, litoral. Vamos Sim, vamos todos. aproveitar. Bom atendimento e obrigada, viu, Railana? Um beijo no seu companheiro, tá? Tá Beijão, bom, obrigada por obrigado. tudo. Atenda até às 11 hoje. Vai dar Ô, certo. misericórdia, vai sim. Gente, obrigada por ter ficado aqui com a gente. Um beijo para todo mundo e a gente se vê. Qualquer coisa me procurem também, tô à disposição, tá bom? Um beijo. Abraço, Beijo, beijo. querido.